Beleza, pessoal? Bom, falei no outro vídeo aqui, estou mudando um pouquinho o sistema. Mesma potência tá aqui, mesmo prézinho aqui para dar um ganho. A única mudança é que eu peguei o notebook e agora estou usando outro software, que é esse aqui, ó. Tava fazendo uns testes aqui, vou minimizar só. O que acontece? Esse software agora, Open Sound Meter, é um software profissional, um pouquinho mais preciso. Tá dando reflexo aqui porque... Vamos ver se eu consigo mudar, velho. Com uma mão só é complicado. Software um pouquinho mais preciso, que tem muita função. Tem muita função de... Igual aqui, ó. Eu posso colocar uma página, duas páginas, né? Ó, um mostrador, só espectro e fase, por exemplo. Espectro, fase e amplitude. Fora isso que em cada lugar aqui, ó, eu posso pôr funções diferentes. Grupo delay, olha lá. Fase delay, espectrograma, que a gente vai falando, olha lá. A cor muda. Na frequência, tá vendo? Dá o pico aqui, muda o espectro aqui. Em cada lugar aqui eu posso mudar o que eu quero colocar de... Ó, tô olhando lá na tela e o celular ficando torto aqui. Eu consigo alterar. Aqui, ó, magnitude, papapá. Consigo pôr SPL, só que o SPL tem um probleminha. Eu não vou usar o SPL do software para aferir a caixa, porque o microfone aqui ainda estou usando o Dayton Audio de sempre, o pequenininho. E o ideal é que eu tivesse uma placa de vídeo off-board para eu fazer controle independente do microfone aqui separado, porque eu consigo ajustar a entrada e saída. E aqui nesse caso, como está na placa do notebook, eu não consigo. Então eu vou deixar por enquanto sem usar ó, impulso. Eu vou usar... Cadê? Magnitude. Eu vou usar apenas o microfone mesmo direto nela, por enquanto. Lá na frente, conforme for, eu compro uma placa e eu consigo alterar isso. E isso tudo aqui, ó, tem vários e vários parâmetros que eu consigo alterar. Aqui, ó. Mudar o tempo. Vamos supor que eu tivesse com dois microfones, um medindo uma caixa, outro a outra. Se o tempo chega diferente nas caixas, eu consigo acertar aqui, eu consigo endereçar as entradas e as saídas. Aqui eu consigo endereçar o tipo de curva que eu quero que meça. Tá em curva Z, ó, que é a mais ampla. Aqui está o tipo de medição, vários tipos, então a que mais usa é essa mesmo. Aqui está a velocidade que ele vai medir de gráfico, ó. Mais rápido, mais lento, tá vendo? Então aqui eu consigo alterar isso tudo. Mais preciso, menos. Aqui o tipo de medição, LPF, pode pôr filtro lá. Desligado. A gente usa aqui essa FIFO que eu conheço assim como o mais, vamos dizer, usual. Ele usa coerência, ó, porque ele faz uma média entre elas para equilibrar as medições. E em cada coisa que você vai mexer, ó, você tem a frequência aqui que você consegue alterar, aqui, ó. Tava até errada. Geralmente eu coloco 12 aqui, ó. Ele começa a medir a partir de 12 Hz, ó. Olha lá, 12, 12, 12. Em cada um eu consigo usar a coerência ou não. Eu consigo colocar ele para fazer mais rápido ou mais lento, olha lá. Então, estou usando todos eles iguais, 12 aqui, 12 em todas, ó. Só aqui mesmo no gráfico, que eu também está em 12, ó, mas aqui eu posso mudar também. Mais rápido, mais lento, mais preciso, menos, ó. Em 12 aqui tá com a resolução boa e dá para entender legal. Ele já tem um gerador de sinal aqui, vários na verdade, ó.
intensidade do gerador, endereço a placa para onde eu quero que ele vai, os tipos de sinal, sinal branco, rosa, música e ruído, burst, brown, então tem vários. Uma coisa que todo mundo questiona aqui, ó, 1 e 2, tá vendo? Eu posso mandar ou nos dois estéreo, ou só em um, ou só no outro. Outro dia me questionaram que o sinal tá chegando diferente. O que acontece? Quando a gente coloca um só, aqui no meu pré, ele entra estéreo, mas o pré transforma para mono. E sai dele com 2 RCAs para o amplificador, mas o sinal sai mono. Tanto que aqui, se eu coloco nos dois AU aqui, ó, que vai pegar os dois, o sinal sai mais fraco. Então eu tenho que deixar no 1 ou no 2. Para o sinal tá saindo mono. Aí aqui na mensuração ainda consigo mudar a cor, mudar um monte de coisa. Tem calibração aqui, ó. Aqui é o reset, olha lá, ele começa de novo. Aqui inverte fase. Olha lá, tanto que olha lá, a magnitude ficou mais doidona e a fase sumiu. Ó. Olha lá, voltou pro normal. Medindo certinho. Reset de novo, ele volta. Eu consigo printar, aqui ó, vários prints. Aí ó, vou para tirar a mensuração aqui, ó. Ficou um print de uma cor, um print de outro sumiu, ó. O outro print de outra cor, por exemplo. Então, durante o tempo de medição, eu posso dar vários prints diferentes, pegar as curvas como é que tá e usar cada uma para explicar aqui depois, caso queira. Aí vamos supor, vou deixar na mensuração aqui, ó, e quero mostrar só a curva de resposta. Tá aqui, ó. Ah, eu quero a curva de resposta e a fase. Tá aqui. Ah, eu quero os três. Tá aqui. Ah, eu quero, por exemplo, que os três sejam espectro. Olha lá. Eu posso pôr espectros diferentes, de velocidades diferentes, como é que se diz? A proporção de tempo de cada uma é diferente. Aqui, ó, vamos supor. Eu quero que esse aqui seja em linha, tá desligado ali a correção, eu quero que seja mais rápido. Ó. O outro aqui eu quero que seja em SPL em vez de dBFS, ó lá. E quero que seja mais lento, 3. Aí vamos supor, vou pôr para rodar baixinho aqui, ó, põe para medir, de novo, e vamos pôr para rodar, ó. Velocidade do som, medição, ó. Aí, ó, ficaram aqui as medições, ó. Vou desligar a medição e vou tirar esse print, que era só esse último que eu tirei, ó. Tá aqui, ó. Vários espectros com várias... Não sei se a câmera tá pegando aqui, que eu tava olhando para a tela. Ó, com vários espectros diferentes. Então é um jeito, um software um pouquinho mais completo, que a partir de hoje eu vou usar ele. Mas ainda vou continuar com o meu bom e velho PC, porque tem algumas coisas aqui no notebook que não roda bem. Até entrei em contato com o pessoal que dá suporte aqui da Dayton Audio. Eu tentei usar, por exemplo, aqui, ó, o DATS não rodou bem. Aí eu conversei com o pessoal do suporte. Não tá ligado a caixinha aqui, porque ela tá ligado no outro lá no PC. Precisa de uma certa tensão e corrente para o DATS funcionar, que o notebook não consegue gerar aqui na USB, né? Para poder pegar a caixinha ali, ó, e gerar a corrente e a tensão correta para poder fazer a medição. Então o DATS ali, ó, ainda tá lá no bom e velho PC. Essas caixas aqui, ó, vamos falar dela agora, é de um cliente daqui de BH, que já tem um bom tempo que esses gabinetes estão prontos, tem mais de um ano,
e a gente estava tentando achar uma data para conseguir montar. Então abriu uma brechinha aqui entre uma que está ficando pronta na marcenaria. O Pedro chegou aqui ontem, anteontem, se eu não me engano, e corri para montar. Já fiz algumas medições aqui, já alterei divisor. É uma caixa bem diferente, ela é um drive de titânio, um drive fenólico e um 15. Foi baseado numa caixa aí até famosinha. O cliente gosta desse som mais médio do drive, ele quer um som mais brilhante, então ele optou por essa caixa. E até já tinha feito a curva tirei a curva dela aqui já, mas eu vou fazer de novo em vídeo para o pessoal entender. Bom, vou parar aqui e vamos continuar, e eu já vou fazer a medição. Vamos lá na curva de fase, impedância, mostrar tudo. E uma coisa, o duto aqui, ó, que é o duto de sintonia dessas caixas, não está o duto ainda correto. Tem que pegar aqui e alterar a profundidade deles. Como eu estava aqui, eu já calculei a caixa, tanto que ali tem duas curvas, uma azul e uma verde. Já é uma com o duto que eu vou usar e a outra com o duto que está aqui. Só para poder fazer mesmo comparação, e como a medição aqui vai ser feita sem a correção dos dutos, com esse duto que está nela ali, que é de 11 centímetros, não vai estar batendo certinho. Mas é só mesmo para explicar um pouquinho do software, e vocês já vão entender como que a caixa vai tocar depois, na hora que mudar o duto. Só vai mudar mesmo a resposta de baixa final. Bom, pessoal, vamos lá, né? Caixa de 15, 200 watts RMS de máxima, o máximo do máximo, o pico dela. Um falante de 15, borda de espuma. Esse alto-falante eu fiz com um cone um pouco diferente, porque eu precisava que esse alto-falante desse um pouco mais de médio para acompanhar o drive de corneta, que é um fenólico, e a de cima é um titânio que está fazendo a função dos agudos. O cliente quer essa caixa com som mais brilhante, mais aberto, mas também quer aquele grave bonito. Então vai ser uma caixa com um pouco mais de brilho nos médios, um pouco diferente da grande maioria que eu faço. É um médio um pouco mais sibilante, mais aberto, mas é a proposta que o cliente me pediu, a gente faz o que o cliente pede. O multímetro vai estar aqui, na hora de tirar a curva ali. Vai ser 1 watt, 1 metro, mas eu vou ter que... o SPL não vai ser contado. Depois eu vou ter que fazer o SPL aqui com um aplicativo separado, só para tirar, para eu ter uma ideia. Na verdade eu já até tirei, mas não vou conseguir fazer em vídeo porque eu vou usar o celular para isso. O DAT está aqui, porque eu já tirei a curva de impedância dela. Lembrando, tirei a curva de impedância dela com o duto errado, não está com o duto correto. E isso eu vou explicar um pouquinho aqui na hora de demonstrar no vídeo aqui, ó. Vamos lá, a curva azul tá com o duto que está nela. A curva verde é com o duto que vai estar, que depois eu vou substituir. Então por isso que tem diferença. E já é legal mostrar. Vamos lá, tá na curva verde. A 180 graus, que é o que eu sempre falo, é onde a caixa começa, a mínima da mínima, que ela começa a tocar com eficiência, sem ter perda, sem forçar o alto-falante. Quando tiver com o duto correto, vai ser 35 Hz, onde ela vai começar em 35 Hz. Hoje ela está com o duto errado, então ela vai estar começando em, vamos lá, 180 de novo na curva azul. Passou um tiquinho, mais ou menos, 41,43. Aqui, ó, 180 graus, 41, 40. Então, na hora que eu mudar esse duto, a diferença de som da caixa já vai ser bem maior. Vamos pôr 41 para... esqueci onde que é, quanto tava. 41 para 35, 6 Hz é muita coisa, gente. Em baixas frequências, 6 Hz é uma diferença muito grande, mas muito grande. Agora vamos lá, para o DATS. Aqui já está a curva de impedância dela. Lembrando, com o duto errado. Na hora que eu for colocar o duto, o woofer aqui, ó,
vai subir a eficiência dele provavelmente, e o duto aqui vai diminuir. Nesse caso aqui, o duto está com uma eficiência muito alta, em 20 Hz. Vai equilibrar isso aqui um pouquinho mais. Então, ou o alto-falante vai subir, ou o duto vai diminuir, e eles vão dar uma equilibrada. A parte de cá é médio agudo, não conta, está com muita atenuação, tem atenuação dos médios e tal. Essas caixas, a gente tá até com as quininhas já lascadas, porque tem um ano que essas caixas estão na casa do cliente rodando para lá e para cá, para a gente achar um tempo para poder medir, para poder montar tudo e conferir. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar. Então, sem os parâmetros aqui, outra coisa, o falante aqui eu tirei os parâmetros com ele sem amaciar, porque não deu tempo. Então, mesmo assim, depois que amaciar, vai melhorar um pouquinho mais. Aqui, ó, do jeito que ela tá, com esse duto errado, ela vai estar começando por volta disso aqui, ó, 36 Hz. Lembrando que isso aqui é a curva de impedância da caixa que a gente mediu com o DATS. Agora na hora de vir aqui, ó, vamos pro software. Com o software, deixa eu puxar a poltrona um pouquinho que eu tô longe. Vamos lá. Com o software, ele vai medir, lembrando, a 1 metro. O microfone está aqui a 1 metro da caixa. E a gente só vai medir aquela lá. Essa aqui está desligada. Então é uma caixa só por vez que a gente mede. Esqueci do multímetro. Ligou. Então vamos lá. Vamos ligar a mensuração aqui, fazer a medição. O ruído vai ser rosa. Já está aqui, volumezinho como sempre. E lembrando, gente, sempre a 1 metro. O ideal é eu tirar o SPL, por isso que está a 1 metro. Quando a gente não está medindo SPL, não tem essa exigência de estar a 1 metro. Aí, dependendo da posição que você muda o microfone, aqui também muda. Pode se fazer, por exemplo, se fosse um PA ou na casa do cliente, pode ser no ponto de audição do cliente, a gente vai saber como que o som está tocando no ponto de audição dele. Aqui eu estou medindo única e exclusivamente a caixa. Então eu preciso que ela esteja a 1 metro, porque eu ia tirar o SPL. E a 1 metro também a amplitude do microfone aumenta, ela consegue pegar um pouco mais de médio e agudo. Coloquei essa caixinha de papelão justamente para poder pegar mais o médio e agudo aqui, ó. Se eu colocasse o microfone embaixo, provavelmente pegaria um pouco mais de grave e menos médio e agudo, mas a ideia é que fique mais ou menos no meio da caixa. Então vamos lá, já está rodando. Vou pôr 2.8 volts lá no multímetro. Vamos lá. E você já sabe. Aí depois eu vou dar print ali e explico as curvas. Não sei se ficou alto aí, gente, no final. Vamos lá, vou parar a mensuração, a medição. Ficou só o print da resposta. Mais médio, como eu disse, é uma caixa que tem mais médio, o cliente quer assim. Geralmente eu tiro um pouquinho disso aqui, essa caixa aqui para mim ela toca mais baixo, eu tiro por volta aqui dos 900 por aí, até por volta aqui dos 8, 6 por aqui. Eu sempre diminuo um pouco, mas como ele quer um som mais aberto, é essa a ideia. Olha a curva de fase, ela tá com ponderação, como eu falei, mas aqui ó, o agudo indo muito bem até lá para os 14 por aí, depois ele cai um pouquinho e tem perda. Aqui tem um pico, ó, tem um cortezinho, então aqui ó,
Olha como é que bate mais ou menos, ó. Aqui está por volta de 22, 21 Hz, onde a caixa está começando. Então, dentro dessa faixa aqui, ó, ela está em fase. Se tivesse apagado, igual aqui está um pouquinho apagado, aqui ela saiu um pouquinho de fase, ó, nos agudos. Ó. Questão do drive, talvez da curva de resposta e tal, onde começa a perder um pouquinho, depois ele sobe um pouquinho. Olha a magnitude, é a mesma coisa, que ela me apaga um pouquinho aqui. Pode ser também por causa como é que fala? Da resolução aqui, que ela apagou um pouquinho. Mas aqui a gente já vê que, ó, ganho, perda, um pouquinho de ganho. E olha como é que bate esse um pouquinho de ganho, ó. Um pouquinho de ganho, depois aqui, ó. Olha aqui embaixo na magnitude, mais um tiquinho de ganho. Então tá aqui, ó. Esse software me dá mais informações do que só a curva aqui, ó. Na maioria, aqui, ó, tanto na fase aqui, ó, quanto aqui na magnitude, tudo certinho aqui, ó. Mais ganho aqui no agudo, aqui, ó, justamente a parte que eu costumo tirar, ó. Olha lá em cima na curva, aqui, ó. Aqui embaixo na magnitude tem um pico. Aqui em cima, aqui, ó, também tem um pico, ó. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Na magnitude tem um pico, um ganho. Aqui, ó, tá de 2 dB, 1.2 dB, ó. Aqui também tem um ganho. Agora vamos lá. Aqui é zero, ó. Zero, tá vendo, gente? Você está dando para ler. Zero, ó. Zero aqui, zero lá. A magnitude é como se fosse onde a caixa ganha, onde a caixa perde, onde a caixa ganha, onde a caixa perde. Ela tem que estar dentro de mais ou menos 3 dB. Olha aqui, dentro de 2.40 dB, está entre menos que 3 dB. Aqui está em 1.92 dB, menos que 3 dB. Olha aqui embaixo, no grave, lá no sub, lá embaixo. Tá? 2.16, então menos de 3 dB. Né? Se ela tivesse para baixo aqui, ó, negativo, igual essa aqui tá, aqui eu estou perdendo um pouquinho de médio, 1.68. Olha lá, em 3.600 Hz por aí. Mas o que acontece que essa magnitude me entrega? Quer dizer que a caixa está flat. Ela está tocando bem dentro dos mais ou menos 3 dB. Se ela tivesse variando mais ou menos 3, mais de 3 dB para cima aqui, ou menos de 3 dB, essa caixa estaria com som que a gente consegue, nossos ouvidos conseguem perceber a diferença audível do som. Então aqui está dentro. Tá dando meu reflexo aqui, gente. Tá legal não, vai fazer o quê? Agora já foi. Tá calor aqui, tô sem camisa dentro de casa. Mas é isso. Eu acho que deu para entender, né? A fase aqui é a mesma coisa, aqui, ó. 4 graus, 4.80. Não pode variar muito, ó. Zero, ó lá. Se a fase começar a chegar cá embaixo e tal, aí tá errado. Porque aqui é a fase realmente do som, a velocidade e o som no tempo, o som no ar. Isso aqui tá me entregando como que o som tá chegando no microfone. Se ela tivesse com queda, tem um negócio que chama combi filter. Aí eu teria que ter 2 microfones para medir composições de tempo entre um e outro diferente. Vocês iam ver buracos aqui, também buraco na magnitude. Um dia talvez, aí eu tenho que ter a placa com 2 microfones para aferir, em posições diferentes, ou o sistema de som entregando o som com tempo das caixas diferentes. Tempo quer dizer, uma caixa está aqui, a outra está 2 metros para frente. Então numa aqui o som chega antes, na outra o som chega depois. É o contrário, né? Que está na frente, o som chega primeiro nesse microfone e depois nesse microfone. Então aqui consegue me entregar essas diferenças de tempo. E tem até as correções aqui, ó. 0.00 milissegundos. Você clica no botão, ele corrigiria, mas você tem que aplicar o tempo entre os microfones e ele igualaria. Sobre o microfone, aqui, ó, calibrou sem calibrar. Tira a calibração, ó, dou reset, por exemplo. Aí eu vou calibrar. Aqui, na verdade, já está até instalado. Eu tenho que fazer... Deixa eu apagar essa aqui que vocês vão entender.
Vem cá, vou apagar. Vou apagar essa aqui. Bom, vou fazer uma nova. O gerador de sinal tá até rodando ali, mas só para entender. Deixa eu desligar ele. Aí aqui, ó, tá sem calibração. Na hora que eu for calibrar, ele vai me abrir aqui, ó. Eu tenho que vir cá, pegar o código do microfone que tá aqui e abrir. Aí tá calibrado. Pegou a curva do microfone aqui, aquela curvinha que eu já expliquei outras vezes, e jogou para o software para calibrar essa variação da curva e deixá-la mais plana possível. E o software faz o mesmo tipo de medição FFT. Ele gera o sinal, compara o elétrico com o acústico captado pelo microfone aqui que está vindo da caixa. A diferença é que é um software mais completo, profissional. Tem ainda a possibilidade de se usar com a placa de vídeo, igual eu falei, vai para o USB. Você coloca um microfone num canal, 2 microfones, 3 microfones, 10 microfones. Se você pode usar uma mesa de som digital, você pode linkar a mesa de som no computador também. E você pode endereçar 16 canais diferentes, com sons diferentes, sistemas diferentes, tudo diferente. Mas basicamente é isso. Como eu apaguei aquela primeira, eu apaguei as curvas, eu apaguei tudo, esqueci de dar o print. Mas a ideia aqui foi mais mostrar o software do que mostrar a medição dessa caixa. Mas acho que quem quiser ver, só voltar um pouquinho aqui, vai estar salvo. Como eu não salvei, né? E outra coisa. Por exemplo, pus para mensurar aqui, né? Aí eu vim cá e dei o print. Eu posso salvar isso aqui, ó. A gente vem aqui em File, salvar, ó, salvar. Aí vai me abrir um arquivo, essa curva dessa caixa eu vou poder salvar. Entenderam? Então fica um pouquinho mais fácil, um software mais completo para tentar melhorar e ficar mais preciso. Aí quem tem dúvidas sobre a caixa, sobre as medições e tal, esse software é um software profissional, usado em sistema de rua, em PA, em fabricação de caixa profissional. É um softwarezinho mais completo. E no futuro, como muita gente tem dúvidas sobre o microfone, porque só conhece às vezes a linha profissional, talvez na frente eu compre um outro microfone, que é basicamente a mesma coisa, mas só vai ser com Canon aqui, com conexão, Phantom Power e uma placa de áudio. Vamos ver. Mas basicamente é isso. E ainda estou aprendendo, tá, gente? Tem muita coisa aqui, ó. Deixa eu desligar a medição. Ficou o print que eu dei. Lembrando que não tinha nada tocando. Só mesmo para tentar explicar um pouco essa diferença. É isso. E depois que mudar o duto aqui, eu não sei se eu vou ter tempo para fazer o vídeo. Porque o cliente vai trazer as peças que eu preciso para alterar aqui. Se der tempo eu faço o vídeo, mas eu acho que provavelmente não. Porque ele já vai pegar e vai levar. Lembrando, titânio, médio fenólico, woofer de 15, divisores 12 dB por oitava. Essa caixa, a ideia é que ela toque, como eu já apaguei, não vai dar. Mas de 34 Hz, 35 Hz por aí, ela vai bem até por volta dos 14 kHz por aí com boa eficiência. Perde um pouquinho lá no final dos agudos, como eu tinha mostrado aqui no finalzinho daquele primeiro gráfico. É isso.